Começando mais um No Fluxo Podcast. Sejam muito bem-vindos, iniciando o episódio 19. Como sempre, primeiro falando sobre os nossos apoiadores. Com eles a gente consegue dar andamento ao nosso projeto do podcast. Hoje, aqui com a Eduarda, Dudinha. Novamente. Seja muito bem-vinda, Duda. Duda já trabalha aqui nos bastidores, então ela tá super acostumada, né? A gente tá trazendo a Eduarda para poder participar disso aqui. Daqui a uns dias, quem sabe, vai ser só ela aqui. Eita, Renata, oi! Seria bacana. Agradecer nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Quero Delivery. Aqui o QR Code vai estar na tela. Você pode baixar o aplicativo Quero Delivery e se deliciar aí com itens de comida, restaurantes, variedades. Aproveite lá para ir no aplicativo, baixe ele, use as lojas. Onde você estiver, o Quero Delivery está com você e... aproveite a vida, o resto quero entrega para você. A Dudinha é afiada. Outro patrocinador, outro apoiador da gente é a Virtex Telecom, aqui da Araripina. Agradecer a Luane e ao seu Irã. Virtex Telecom. O cardzinho também vai aparecer vez por outra na tela. Então vai lá. Se você não é cliente Virtex ainda, te convido a conhecer a Virtex e entender um pouquinho mais da história. Super bacana. Outro apoiador, inclusive a nossa convidada faz parte, Essencial Saúde. Essencial Saúde apoiando também o No Fluxo Podcast. Agradecer a doutora que está aqui, ao doutor Mauro também pelo apoio ao podcast. Essencial Saúde aí, uma clínica muito completa. Então vá visitar a Essencial Saúde, entre em contato. Sempre que você precisar de um suporte à sua saúde, a Essencial de Saúde está lá, pronta para lhe atender e lhe receber. E mais um patrocinador, quem é o Dinha? Wilson Pizzas Araripina. A gente gosta, eu sou gordinho, o Renato também curte bastante. A Wilson Pizzas é parceiro do aplicativo e também você pode estar usando lá cupons e comprando o Quero Desconto da Wilson Pizzas no aplicativo Quero Delivery. Então, para iniciar nossa conversa, já falamos sobre nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Vamos falar um pouquinho. Hoje quem está com a gente é uma doutora que eu tenho certeza que aqui na região do Araripe é bastante conhecida. Ela tem uma história super bacana. É uma pessoa marcante na nossa cidade. Eu estou aqui hoje com Sami Simeão. Seja muito bem-vinda ao No Fluxo Podcast. Bem-vinda, Sami. Agradeço por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje, né? Para iniciar a boa noite, falar um pouquinho aqui sobre o seu trabalho, sobre a sua vida e sobre histórias bem bacanas. E a gente vai começar esse bate-papo bem interessante aí com a doutora Sami Simeão. Seja muito bem-vinda, viu, Sami? Eu que agradeço o convite. Boa noite, Anderson, boa noite toda a equipe. E estamos aqui. Estou pronta para responder as suas perguntas. Qualquer coisa eu repasso a pergunta e aí a gente vai seguindo. Não, aqui não vai ter nenhuma bomba não, eu acho, né? Olhando aqui o roteiro, acho que não vai ter nenhuma bomba não. O Beck Mauro tá ali, né? Você acabando de rir. Mas Sami, iniciar aqui o nosso bate-papo é que você fale um pouquinho sobre a sua carreira. Você médica, cardiologista, há quanto tempo já nessa área específica? Tem quanto tempo de... Eu tenho 17 anos de formada e de cardiologista eu tenho 12 anos. 12 anos, uma estrada bem longa já. 12 anos sempre atendendo aqui na região do Araripe mesmo? Não, inicialmente, porque eu fiz cardiologia, mas depois fiz outros cursos, como ecocardiografia, teste ergométrico. Aí eu estava no Recife, fiquei no Hospital das Clínicas fazendo ecocardiograma e fiz lá também teste ergométrico. Então eu passei alguns anos lá, aí fiz o concurso do estado. Passei para uma cidade que era próximo do Recife, depois que eu consegui a transferência para Uricuri, aí foi que eu vim morar na região. Eu pergunto assim porque, não sei se sempre foi sua intenção, a sua vontade, formar e vir trabalhar aqui na região do Araripe, aqui em Araripina, na região das cidades vizinhas. Porque tem muitas pessoas daqui da região que vão, obviamente, buscar a formação e ficam lá, não querem nem voltar aqui para a terrinha. Vão para cada vez mais longe também, né? Aí assim, sempre foi uma intenção formar e vir trabalhar aqui na região? Sempre. Eu já saí, assim, a gente tem que sair porque na época não existia faculdade de medicina, né? Uhum. Hoje, graças a Deus, nós temos, mas na época não tinha. Eram pouquíssimas faculdades de medicina no Brasil, a concorrência altíssima e por isso saí.
mas minha intenção sempre foi voltar para o meu sertão. Bacana, bacana. Porque assim, eu tenho minha irmã mais nova, ela está cursando medicina em Recife, né? E ela fala que ela quer vir para aqui, para a região, né? E como você falou, no seu tempo ali, quando você foi buscar a sua formação, não tinha essa rede mais próxima. Porque depois de um tempinho, eu ter faculdade aqui no Juazeiro, né, ali em Petrolina, e outras cidades aqui mais próximas também tinham. Você formou em Recife, correto? Não, eu terminei em São Paulo, na Olha, Universidade do Oeste Paulista. Longe mesmo, viu? Foi. Você foi formar longe, viu? Foi. Terminei lá em Presidente Prudente, uma faculdade do Oeste Paulista, e vim trabalhar. Aí juntei aquele pezinho de meia, porque todo estudante sai da faculdade daquele jeito, né? Então vim trabalhar aí conheci Dr. Mauro. Aí foi que eu não saí mais da região. Matalinha. Não tem como deixar de citar o nome dele, né? Eu acho que ele vai ser uma peça muito importante no desenvolver aqui da conversa. Mas Cuba, sempre foi teu sonho, Sam? Foi, Essa Cuba. cardiologia? Que legal. Sempre foi. Nunca Sempre teve foi. outra Eu, opção. assim, na verdade, eu tenho uma história que, na época que eu estava tentei vestibular uma vez. Aí a concorrência altíssima, pronto, fiquei desanimado. Na época, Cuba era o centro de pesquisa na medicina. Uhum. E meu pai sonhava de mandar o filho para estudar fora. Porque na Ave Maria, Cuba era o centro de pesquisa, então mandei minha documentação, aí comecei lá. Mas depois eu via muita dificuldade para vir trabalhar aqui no Brasil. Aí foi quando eu fiz a prova aqui no Brasil. Já era o nome revalida, assim, o nomezinho da prova? Já era revalida, mas eu não achava tanta dificuldade, não seria... A revalida, lógico que não é tão fácil, mas eu, assim, porque a medicina de Cuba é muito preventiva, sabe? Eles enfatizam muito a prevenção, programa de método da saúde da família, e não era esse o meu objetivo. Eu queria me especializar em cardiologia. Entendi. Então, para não enfrentar essa dificuldade, depois que formasse, eu resolvi fazer a prova aqui no Brasil e fiz mais que a metade do curso em São Paulo. Legal. Você iniciou em Cuba, Iniciei em Cuba. E concluiu em São Paulo. E concluí em São Paulo. E desde sempre, eu vou ficar martelando isso aqui, desde sempre, com a intenção de, eu vou concluir a faculdade, eu já queria ser cardiologista, já sabia quando entrou que minha área vai ser essa aqui. De onde é que surgiu essa paixão pela cardiologia? Eu achava muito interessante aqueles tracinhos de um eletro. E o mais interessante é não entender nada o que significava aquilo. Ai, tanta coisa linda. Ali a parte elétrica. Boa pergunta, Manoel. Ali a parte elétrica, isso ali é o registro da parte elétrica do coração. Então eu achava muito legal. E assim, poxa, todo mundo tem um coração e todo mundo precisa cuidar do seu coração. Então, comecei a me voltar mais para a parte de cardiologia. Eu pergunto assim, isso ali já no colegial, essa intenção, essa vontade, ou foi algo assim, na faculdade que você desenvolveu essa... Na faculdade. Na faculdade, né? Na faculdade. Entendi. Na faculdade você foi começando nas cadeiras ali, as específicas, você foi... Desde a de anatomia, o primeiro módulo, que a gente tinha a peça do coração, e aí já me chamava a atenção, aquelas válvulazinhas ali, lindas, aquele coração que não é igual ao que a gente desenha. Ela fala com brilho no olho, né? É verdade. Aí já me apaixonei pela cardiologia. Legal. Aí veio para Araripina, trabalhou aqui na região, nos hospitais, imagino, né? Quero que você conte um pouquinho sobre isso. Meu primeiro emprego foi em Oricuri e Ipubi. Na época o PSF aqui de Araripina não tinha vaga, aí eu comecei PSF e em Serrolândia, na verdade. Comecei a trabalhar em Serrolândia no PSF, aí dava plantão lá também. E comecei, na hora que eu juntei o dinheiro, casei. Aí eu disse, rapaz, doutor Mauro, tu me espera, porque eu vou ter que me especializar, que meu objetivo é outro. Deixei o doutor Mauro aqui dentro da casa dos meus pais, para ele não fugir. Aí fui pro Recife fazer cardiologia.
Você vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Criação. E como surgiu a clínica Essencial Saúde? Assim, porque quando eu terminei, quando eu estava cursando cardiologia, eu passei no meu concurso do estado. E a condição para eu vir trabalhar numa cidade mais próxima seria Oricuri, mas que eu assumisse a direção do hospital. Uhum. Na época, o Mauro era até secretário de saúde em Trindade, e eu tive que assumir o concurso, vim para Oricuri. Depois que eu vim para Oricuri, foi aí que a gente começou a trabalhar por aqui. Porque assim, a clínica ela é bem nova, ela é recente, né? É. Então, Aí eu comecei a trabalhar lá, só que o Mauro sempre dizia, vamos abrir nossa clínica. E eu ficava, não, me deixa para depois. Porque minha correria para o hospital foi muito intensa. Então foram quase 10 anos. E ele, vamos abrir, até que um dia eu digo, não, vamos construir. Aí na verdade, a motivação maior foi de Mauro. Porque assim, são dois mundos diferentes, né? Você ali como médica é um mundo, e você como proprietária, como empresária, dona da clínica, é outro mundo, né? Assim, eu acho que não tem tanta ligação com o mundo da medicina, eu imagino. Porque assim, você gestão de pessoas, né? É um mundo totalmente novo. Mundo totalmente novo. E quando a gente resolveu, nós fizemos a clínica, se chamava cardiodonto. Cardiologia e odontologia. Só que depois diversas especialidades começaram a trabalhar na clínica. Aí a gente sentiu a necessidade de mudar. Hoje é Essencial Saúde. Mas esse mundo empresarial é totalmente diferente do que eu tinha conhecimento. Imagino que deve ter batido aquele friozinho na barriga, de estar abrindo um negócio tão grandioso, né? E os desafios são diários. Todo dia. Todo começo. Eu costumo dizer para Anderson, todo começo me dá borboleta no estômago. E olha que esse começo a gente acha que são meses, depois passa ano. E a gente pegou logo a época da pandemia. O lado bom que era a área de saúde, mas em compensação, com muita restrição, os pacientes com medo de sair de casa. Aí... Eu quero voltar um pouquinho antes da clínica. Você falou assim que a sua jornada inicial ali no mercado de trabalho, eu não sei se para os médicos existe também essa dificuldade para poder arrumar trabalho, primeiro emprego. Existe alguma assim, dificuldade muito forte de médicos recém-formados encontrarem ou se adentrarem no mercado de trabalho local? Anderson, ainda não. Ainda existe, mas assim, bem menos do que na época que eu comecei há 17 anos atrás. Mas a gente sabe que esse mercado vai saturar. Porque assim, você é mãe, né? Você imagina ou deseja que seus filhos também se tornem médicos e trabalhem na área? Em nenhum momento a gente incentiva, sabe? A gente deixa eles bem à vontade. Tanto que esses dias eu estava conversando com minha filha, ela disse, mamãe, eu não quero fazer medicina. Mas eu acho que foi, porque ela viu minha jornada no início, né? Uhum. Ela pequenininha, eu tive que deixar aqui com o Mauro para concluir eco lá na HC. Aí eu acho que ela tem, o meu que trauma. Mas assim, ela falar que não quer ir para o lado da medicina, te dói um pouquinho assim, poxa, mas seria tão legal que se fosse. Eu acho que para você seria interessante, né? Assim, você deve querer que ela... Não, eu falo, minha filha, nem dermatologia, que ela tem, é uma área mais tranquila, não precisa dar plantão, é uma área só de estética, trata de beleza. Aí ela, não, mamãe, no momento eu não penso. E meu filho é que... meu filho quer ser jogador de futebol. Eu vou ficar com ela, ele tá no caminho certo. Não, porque assim, a área, você ser médico, existe um glamour. Vamos lá, tipo, acho que a gente quando é novinho, é uma das áreas mais nobres. Ele é doutor, né? Ele é doutor, ela é doutora. Assim, existe esse glamour de ser médico, né? Ali E dentro desse glamour de buscar ser médico, né? Da formação, eu imagino que para médicos que têm filhos, eles desejam, ou pelo menos sonham, que os filhos
adentro nessa área. É por isso que eu tô perguntando pra ti assim, não, eu acho que eu vou dar uma incentivadazinha ali. Assim, eu quero, lógico, seria muito bom que ele seguisse o que a gente já faz, né? Porque eu tenho 17 anos de mercado, o Mauro também já tem um bom tempo, mas eles têm que fazer o que gostam, porque eu acho que quando você faz o que gosta, você faz bem feito e você é bem sucedido. Bacana. Vou para uma pergunta específica aqui, Sam, que é até uma dúvida minha, né? Dúvida minha por eu ter ciência de causa realmente Propriedade para falar. Propriedade, né? exatamente, Dudu, obrigado. Propriedade para falar sobre Qual que é a isso. relação entre trombose e o coração, doenças cardíacas ou algo do tipo? Bem, assim, tem diversos caminhos. Por exemplo, eu tenho um paciente que na quinta-feira, por exemplo, ele estava internado com uma trombose mesentérica e uma trombose de baço. É um paciente que fez a troca de válvula, não fez o uso do anticoagulante, que a gente orientou, e fez a trombose. Tá? Outro caso é uma arritmia que se chama fibrilação atrial. Todo paciente que tem fibrilação atrial, a gente tem muito cuidado, porque como uma parte do coração ele não bate bem, ele treme, então aquele não bater bem, o sangue fica meio parado, aí forma trombose e aí pode se desprender do coração e pode ir para diversas partes do corpo. Essa é a relação mais comum, coração que causa uma trombose. Um trombo, né? É. A relação, no caso, principal de doenças cardíacas com a trombose é isso aí, porque assim, eu tive um quadro de TVP, né, em 2010, era novo. Calma, o que é isso aí? Trombose venosa profunda. Ah, tá. A minha foi de membros inferiores, foi do abdômen, aqui do umbigo, na perna direita até a panturrilha. E na perna esquerda foi até mais ou menos a metade da coxa. Caraca. A coxa esquerda. Isso, eu 18 anos, no tempo eu não comia fritura, assim, eu comia muita massa e tudo, mas fritura não. Hoje em dia eu bebo cerveja, só socialmente, mas naquele tempo eu não bebia. Nunca fumei. Era totalmente ativo em esportes. Correr, jogar bola, natação, handebol, vôlei. E, poxa, trombose. Aí, para ter um quadro familiar, eu sou o pioneiro. Bem, eu tenho um paciente que ele... É o pioneiro na minha família, até professora. Eu tenho um paciente que ele infartou aos 22 anos por conta de trombose. Ele fez um quadro de infarto mesmo e na hora que foi feito o cateterismo foi visto só coágulos. Esse paciente, por exemplo, eu encaminhei para o hematologista fazer investigação. Sabe? Porque ele fez um paciente muito jovem que teve um infarto por trombo, porque o infarto, a maior parte é causado por acúmulo de gordura nas artérias coronárias. Interessante. Mas esse paciente especificamente, muito jovem, infartou e era trombo. Então, ele está passando por uma investigação hematológica para ver se ele tem alguma alteração de coagulação que formou o trombo. Porque tem os fatores de risco para trombo. Por exemplo, o paciente que tem fratura de fêmur, que fica acamado. Né? Aí esse é um dos fatores de risco. Mulheres que faz uso de anticoncepcional, por exemplo. Sabe, cirurgias, o paciente passa muito tempo no pós-operatório em cima de uma cama. Então, esses são os fatores mais frequentes de trombose. Que tem a ver com a questão da movimentação, né? Ali. Sempre em movimento. Hã? Não tá sempre em movimento. É importante, né? A gente foi, você me fala isso aqui, a gente foi construído, né? Eu acredito muito em Deus, para se movimentar. Para estar ali em movimento, viver em sociedade e tudo mais. Então, se você ficar parado, vai acarretar em alguma coisa. Com certeza. Né? Tem alguma restrição para, por exemplo, atividade física, quem tem problema cardíaco? Depende do problema cardíaco. A maior parte não, muito pelo contrário. A atividade física faz parte do tratamento não medicamentoso. Mas um paciente, por exemplo, que tem aneurisma de aorta, que já está que é a principal artéria do coração,
Se ela tiver muito dilatada, aí esse paciente não pode pegar peso. É um paciente que a gente tem, mas fica mais em acompanhamento mais próximo, porque ele vai ter indicação cirúrgica. Mas a maioria liberadíssima, atividade física, faz parte do tratamento. Tem pessoas que têm o coração assim, crescido, né? O coração inchado, não sei como seria a palavra correta de se falar, você pode me ajudar. Existe algum tratamento ali, que seja por medicamento, que ajude ele a voltar, ou uma vez que o coração ele cresceu, ele não volta ao tamanho normal? Depende da causa. A causa, digamos, que mais frequente que a gente tem na nossa região é a hipertensão não controlada. Como a pressão alta não dá sintoma, o paciente não se preocupa, abandona o tratamento. Peraí, a pressão alta não dá sintoma? Não. Hipertensão é uma doença silenciosa. Interessante, tipo assim... Como é que eu posso descobrir que eu tenho? Verificando. Com exames de rotina? Para isso, todo mundo precisa fazer check-up. Tipo assim, não gera nenhum sinal, assim, tipo de, poxa, pode ser que a pressão... Hipertensão é silenciosa. Poxa, interessante, porque assim, a pressão baixou, a gente tá fraqueza na hora. Arriou bem aqui. Assim, na fraqueza, talvez acho que geralmente a nuca, questão de enxaqueca tem um pouquinho a ver assim, com a pressão baixando, né? É mais assim, a hipotensão sintomática é sonolência, o paciente fica indisposto. Sintomática, porque tem paciente que tem 9/6 de pressão e não sente nada. E tá ótimo. Tipo, é o normal para ele ali, não tem problema. É o normal problema, né? para ele, fez todos os exames normais, excelente. Viva a vida. E interessante, aí a hipertensão não tem nenhum tipo de sintoma, e só é possível fazendo um check-up, buscando um acompanhamento para poder... Não existe idade para fazer check-up. Hoje mesmo eu peguei uma criança de 6 dias com o coração crescido. Eu já ia perguntar se era possível. Não existe idade. Hoje a gente recomenda avaliação cardiológica desde quando o bebê está na barriga da mãe. Nós pedimos o eco fetal. E podemos fazer diagnóstico de cardiopatia complexas, no qual você faz a cirurgia até intraútero. E esse bebê vai ter vida longa. Existem algumas cardiopatias que são bem complexas, que se a criança não é operada logo, ela não tem uma sobrevida legal. Não tem, no caso, nascer ali, não tem como você dizer, poxa, vai viver muito. Cara. Interessante. Que é até uma das perguntas que a Eduarda... A gente tava conversando, né, antes de trocar e tal, aí colocou, né, se crianças desenvolvem esse problema cardíaco. Não as que nascem já com essa predisposição. Eu imagino que, como você falou, a criança ali bem novinha já tinha, então provavelmente já tinha essa predisposição para ter desenvolvido. Mas uma criança que nasceu saudável, ali aí com seus 5, 6 anos e tem algum problema cardíaco, é algo que foi desenvolvido nesse curto período de tempo de vida dele? Ou... Se a patologia surgiu nessa idade, pode ser, foi adquirido, pode ser, na nossa região nós temos muito acometimentos de febre reumática. Aquela criança que tem muita infecção de garganta, infecção de repetição. Aí trata com amoxicilina ou toma só um diclofenacozinho para desinflamar, e aí toma qualquer antibiótico. Aquela bactéria ela pode ir para a válvula do coração. E aí ele tem complicação cardíaca. A faixa etária, normalmente, que se inicia a partir dos 5 anos, a gente vê mais em adulto jovem. Eu tenho, por exemplo, um paciente do Piauí com 11 anos de idade que teve que fazer a troca da válvula por conta da febre reumática. Poxa, isso quando uma bactéria... sai da garganta e vai pro coração. Nossa, eu tô garganta doendo aqui, mas... Se vocês querem saber, eu vou dizer. Meu Deus do céu. Lógico, cara. Sai do dente e vai pro coração. Também? Tem endocardíaco. É interessante, assim. Eu até contei qualquer hora aqui na conversa, uma vez conversando com ele, eu contei uma história que eu achei super interessante,
e tem a ver com essa parte medicina, no caso a medicina esportiva. Eu gosto muito de futebol. E uma vez assistindo documentários, eu vi que o Santos, aquele Santos de Pelé, de Garrincha, ali, a galera já mais antiga, ali em Botafogo e tudo mais, seleção brasileira. E um médico da seleção, ele descobriu uma ligação muito forte entre, aí tem a ver com a odontologia, com os dentes, o pessoal não cuidava dos dentes, e tudo tinha dente furado, esse negócio todinho, e se lesionava recorrentemente. Se lesionava e tratava a lesão naquele tempo e tudo, e daqui a pouco a pessoa lesionava de novo e não achava o que era, e descobriram que tinha a ver com a saúde bucal. E trataram essa saúde bucal e o pessoal passou a se lesionar menos. O coração, né? A gente sempre tem o coraçãozinho, a gente sempre imagina o coraçãozinho ali, né? Como é explicar pra gente quando criança, a gente leva isso pra vida todinha, até nas relações pessoais, ali, nos namoros, casamentos, a gente sempre usa o coração nesse sentido. O coração, ele pode acometer, eu tenho um problema, eu trato ele e eu posso estar desenvolvendo outras patologias por conta de algum problemazinho no coração, seja ele mínimo, sendo mínimo o problema. Pode. O órgão que é mais afetado quando o paciente, por exemplo, está com insuficiência cardíaca, o coração muito grande, é o rim. Ele pode levar a uma insuficiência renal. E assim, tem agora mesmo, eu tive um paciente que ele tem uma síndrome, né? Um paciente bem jovem, eu descobri, ele foi há 3 anos atrás para mim, e a gente fez o diagnóstico de dissecção aórtica. A aorta dele, que é a artéria principal do coração, estava muito grande, eu já mandei de imediato para a cirurgia, só que o coração dele já estava muito grande. E quando o coração está muito grande, por mais que faça a cirurgia, a chance é muito pequena do coração voltar ao normal. Então, ele perdeu muito tempo de tratamento e quando ele voltou, ou até semana passada, a gente já tinha encaminhado ele para a fila de transplante cardíaco e o fígado dele estava gigante. Caraca. Por conta do problema do coração. Um já puxando o outro já, né? É. E o inverso? Outros problemas, por exemplo, eu tenho um problema renal e esse problema renal ele pode fazer com que eu desenvolva algum problema cardíaco? Pode. O paciente que tem insuficiência renal, ele tem hipertensão. E é uma hipertensão bem importante mesmo. Se ele não controlar essa hipertensão, o coração vai crescer, vai levar a insuficiência cardíaca. O paciente que bebe muito pode levar a insuficiência cardíaca. Olha, Sami, cuidado com o que você está falando. O paciente que fuma, ele infarta. Então, o pessoal que está no barzinho, ali, bebendo socialmente, se ele não tiver cuidado, ele pode desenvolver algum problema no coração. Depende da quantidade de álcool. Sério mesmo, assim? Todos os finais de semana tá ali bebendo? Aí, galera, bebam com Depende da moderação. quantidade. Porque existe pessoas que a quantidade que bebe no final de semana, se você diluir para a semana, dá um horror. Aí ultrapassa. Minha nossa senhora, tá vendo? Eu tô mais controlado agora, né? Tá, tô Duas. orgulhosa de você. Duas Puxando vezes. um pouquinho da tua linha, só que, tipo, saindo um pouco do físico, entrando pro emocional. A questão da ansiedade, ela pode desenvolver problema físico, cardíaco? Pode. A ansiedade, eu gosto muito de fazer lives, né? Toda semana eu tô com um tema diferente. E, por exemplo, segunda-feira. Geralmente é que dia? Geralmente é segunda-feira. Segunda-feira, Por exemplo, eu vou falar sobre felicidade. Olha. Com uma coach, que é Sabrina Vieira, que é minha irmã. E a última live que eu fiz com ela, eu até parei para pensar, para observar os pacientes, né? Eu tinha atendido cerca de mais de 20 pacientes no dia e 60% a 70% dos pacientes que passaram por mim tinham ansiedade. E É o mal do alguns... século, né? Alguns, se eu não tratasse a ansiedade, eu não conseguiria, eu teria muita dificuldade de controlar, por exemplo, a pressão. A ansiedade dá taquicardia, o paciente sente o coração acelerado, começa a ter arritmias, a pressão sobe. Aí, assim, uma coisa vai puxando a outra. Pressão não controlada da insuficiência cardíaca, taquicardia, as arritmias, começa a remodelar o coração. Então, assim, a ansiedade precisa ser tratada. Todo mundo é ansioso, mas quando você não tem controle da sua ansiedade, procura um tratamento. Eu imagino que durante a pandemia, eu vejo conversas, aqui em alguns casos, ela fez com que... Não é ansiosa, não. Não, de jeito nenhum, né? Não, o Mauro precisa ser estudado.
Zero ansiedade. Não, Mauro precisa ser estudado. Por quê? Me explique. Uma pessoa que não se cansa. Uma pessoa que, assim, o mundo tá acabando. Ah, tá bom, deixa eu dar uma corridinha aqui, que daqui a pouco eu vejo ele se acabar. Isso tu é assim também. Eu sou desse jeito. Não. Assim, tá, não, tudo bem, eu vou ali resolver. Não, mas eu tenho certeza que igual a Mauro só tem Mauro Filho, porque é filho e até o nome tem. Não tem explicação. Pra gente vir, pra gente chegar aqui a de 8 horas, eu disse, Mauro, a moça me falou que a rádio está reservada de 8 horas. Se a gente não chegar de 8 horas, eles vão perder o programa. Aí ele se sentiu muito responsável e até que, enfim, primeira vez na vida a gente cumpriu um horário. Ei, mano, aí, ó. Não, olha, tá não tem Ela explana, velho. E eu não falo, eu falo nas costas não, viu? É na frente aqui. É na frente. Tem que ser assim. Quanto tempo de casado? Quanto tempo o doutor Mauro de casado? Não, eu não vou nem responder, porque ele não sabe. Vai dar um spoiler não, né? Não. Assim, Ele que descubra. 15 anos. E aí, Sambato, né? 15. 4. Respira, Mais respira. 2 anos de namoro, 17 Relaxa agora. anos. 17 anos, é Vai, muito tempo. tem Hoje em tempo. dia, as relações elas são bem fúteis e tudo mais, assim, pra você ter uma história, um caso, que você veja, assim, a pessoa casada, sócios, não é? Estão ali. É bem raro. Não é porque a gente tem que aprender a conviver, porque bem assim, raro. eu sou totalmente elétrica. Ai, Jesus Cristo, eu faço meditação, terapia, tudo para ficar bem tranquila. Aí eu caso com o Mauro, que olhe, pelo amor de Deus, você sabe o que é você nunca conseguir cumprir um compromisso? Você não tem noção. Mas no caso, nesse sentido, ele é calmo. Então, você é elétrica e ele é mais calmo, mais Não, ele são dosa. dois extremos. Na verdade, os opostos se atraem. Você é elétrica e ele é Aí zen. você tem que aprender a conviver. Eu já fui pior nessa também. Já fui pior. Não, eu não vou nem dizer. Não custa nada pra gente, é interessante. Já fui desse jeito aí. É interessante. É porque assim, obviamente se vocês puderem, caso tá falando sobre isso, são casos que são legais até para a nossa audiência, na audiência na rádio, aqui no YouTube, entender e se espelhar. Porque Você tem que aprender a conviver. Até os jovens também, né? Saber como é a vida de casado. Porque assim, é super raro, ó. Eu tenho 30 anos. Esse ano eu completo 31. Só pede de solteiro. Eu concordo plenamente. E minha relação mais longa que eu tive até Mas hoje. vai ter que me sentar. Eu vou puxar ele aqui, vai puxar ele. A minha relação mais longa, 3 anos. Ou seja, Ave Maria. a minha relação mais longa, vou fazer 31. A minha relação mais longa foram 3 anos. Então assim, eu vi um exemplo de um casal que tem aí 17 anos de relacionamento, 15 anos de casado. Eu me interesso, tipo, poxa, conta um pouquinho de como é. Tem que Tem que saber conviver. conta um pouquinho pra gente como é. E Sabe principalmente porque assim, quando você é acelerado, então você quer que todo mundo seja. Você sabe, né? Sim, sim. Você convive comigo e Ali, sabe, né? tudo é pra ontem. Então a gente errado. sei. E a gente mas Eu assim, depende. eu tô no caminho pra eu vou ser igual a ele. De tá bem? Muito bem zen, assim, o mundo Tem medo de vai. eu ficar doido depois. Pronto, mas deixa ele doido, mas eu é que tenho que ter a cabeça boa. Entendeu? Aí Desacelerar, você tem que eu aprender começo. Pois deixa ele acelerar, mas eu já estou no caminho. Aí tem hora que eu fico brigando dentro de casa, aí meu filho, porque meu filho é Mauro Filho. Se a gente tivesse colocado outro nome, eu teria mudado. Porque eu nunca vi um ser humano parecer tanto com o pai. E ele faz, mamãe, seu namastê, porque namastê é meditação, né? Mamãe, seu namastê não está funcionando. Porque eu fico acelerada. E ele diz, mamãe, tem alguma coisa errada. Não, seu namastê não está funcionando. Porque, assim, Puxou mesmo de meu irmão. ele é a cópia do pai, nunca vi. Bacana. É questão, né? Carregado 9 meses ali. Nasceu a Xerox. Ainda bem que minha filha parece comigo.
Ela é elétrica também? Ou... Ela É ansiosa. é ansiosa. É tudo pra ontem. Mas assim, você falou que você busca terapia, Faço. namastê e tudo mais. É algo que você já buscou, já tu conseguiu identificar isso enquanto mais nova e já faz há muito Não. tempo ou foi recente? Recente. Depois que eu me formei, quando eu estava grávida da minha filha mais velha, eu passava 4, 5 dias de plantão. Eu acho que as coisas foram se somando, sabe? As A responsabilidades responsabilidade, a vida de médico, principalmente médico recém-formado, médico que está se especializando, que fica com aquela carga horária muito altíssima de plantão e de tudo. Eu costumo dizer, Sammy, até eu falei em outros episódios aqui, que é um paradoxo interessante. Se você for analisar, se você parar para pensar, o pessoal da área da saúde, que cuida da saúde das outras pessoas, geralmente negligenciam a sua própria saúde pelo outro. Você vê aqui técnico de enfermagem, enfermeiro, muitos médicos, plantão em cima de plantão, não dorme direito, estudar. O dia todo trabalhando, de noite vai estudar, não dorme, não se alimenta direito. Você vê que é uma Negação, né? É uma negação, é um paradoxo bem interessante, porque assim, você está tratando Pois é. a patologia, tratando Faço doenças. o que eu digo e não faço o que eu faço. É mais ou menos isso aí. Você Mas tá a sua hoje, vida pra hoje cuidar meu da outra conceito vida. é totalmente abnegável. diferente. Hoje meu conceito, assim, pela manhã eu faço minha pedalada, vou malhar. Meu primeiro paciente 9 horas, o último às 17 horas. Tá? E tem um dia que eu vou almoçar em casa, que eu almoço com ele. Os outros dias eu não faço, mas em compensação eu chego mais cedo em casa. Uhum. E o sábado, só trabalho um sábado por mês. E o final de semana com eles. Mas no início não foi assim. No início não foi. No início. Mas graças a Deus, antes tarde que nunca. Antes tarde não, porque eu ainda não sou, eu sou jovem, graças a Deus. Não, realmente é. Você só vamos um jovem Eu jovem. tenho 43. Mas é jovem, é jovem. Graças a Deus. É interessante ver essa situação, essa minha assim, da realidade e quando você enxergou. Que, pô, peraí, ó, eu tô indo pra esse caminho aqui, acho que se eu continuar, ou eu vou pirar, ou eu vou adoecer. Como foi assim o estado de alerta? Foi o Mauro que deu, ei, ó. O Mauro vivia assim, ele dizia que aprendeu a conviver, mas agradeço, minha experiência no hospital foi muito boa, mas se acumulou assim muita coisa, sabe? Todos os dias eu ia para Uricuri, e lá 150 médicos. A gente, assim, foi experiência maravilhosa. Os médicos me ajudaram muito, foram muito parceiros. Só que a responsabilidade era muito grande. Então, na hora que Deus colocou um ser no caminho, que eu fui desligada da diretoria, e eu lembro que eu cheguei em casa e minha filha disse: "Ô, mamãe, graças a Deus." E eu fiquei parando assim, graças a Deus que a senhora vai passar mais tempo agora em casa. Aí eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz até agora? Deixa eu rever para tomar um novo caminho. E aí, assim, percebi, Mauro vivia reclamando demais, meus filhos muito pequenos, a gente não tinha, eu ainda dava plantão, além da direção ainda dava plantão. Então eu trabalhava muito, chegava em casa, ficava no telefone resolvendo coisas do hospital. Então, assim, saía de casa cedinho, eles estavam dormindo. Chegava em casa à noite, eles estavam dormindo. E aí o tempo passou. Foram 10 anos. Caraca. E eu, assim, minha ansiedade aumentou. Comecei, assim, ter insônia, palpitação por conta da ansiedade. E eu não quero, não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ter qualidade de vida. Então, hoje eu priorizo, lógico, amo o que faço, mas primeiro eu tenho que me ficar bem para poder tratar, ter uma cabeça melhor, dar uma melhor assistência para o paciente. Então, hoje minha meta principal é eu estar bem para cuidar dos meus queridos, que sejam os familiares e os pacientes. Tem aquela, eu não sei se é a palavra certa, metáfora, né, ali, que o pessoal fala do avião, das massas que caem. Né? Primeiro você tem que colocar tem que colocar primeiro em você, ao invés de colocar na pessoa do seu lado. Porque se você for querer priorizar o outro lá e esquecer de você, talvez no meio do caminho tentando ajudar o outro, você não consiga porque você não está bem. Então, assim, estar bem para poder conseguir dar uma assistência e um suporte melhor. Aí eu vou citar trabalho, filho, a gente tem nossos papéis, né?
ali, o papel como vocês, médicos, donos de empresa, mãe, você é irmã, você é filha, né? Você é amiga. E esses papéis a gente tem que aprender a dosar. É importante, gente. E o Equilíbrio. importante é o que a gente está vivendo agora. Sabe? Você tem que dar o seu melhor agora. Então, o que eu posso fazer? Adoro atividade física. Eu gosto de pedalar. Para mim, atividade física é meu ponto de equilíbrio ali para me sentir bem e tudo mais. Então, assim, priorizo as coisas. Fico, graças a Deus, convivo muito com meus filhos, dou mais assistência. Hoje a gente pode levar no futebol, a gente pode sair à noite, a gente faz refeição junto, e nada disso a gente antes. É interessante falar isso aí, Sam, porque assim, eu sempre conto isso nas conversas com amigos, até com clientes também, que assim, eu sempre tive um pai e uma mãe que eram presentes ali na minha vida e nunca deixaram faltar nada. Mas em contrapartida, eu não tinha essa presença em momentos que hoje eu enxergo como momentos que eram cruciais para a minha adolescência, minha juventude. Vou dar um exemplo. Você falou de futebol. Eu sei porque eu conheço vocês e vejo, tipo, Mauro vai pro futebol, aí vai acompanhar, aí às vezes você vai, geralmente quem vai é Mauro também. Então você tem essa preocupação de estar presente ali, nesses momentos. Duda sabe disso, que eu já contei uma vez pra ela isso aqui. Que às vezes eu ia pros jogos municipais, interclasse, e queria, tipo, ter alguém na torcida ali pra mim. E nunca tive. Porque assim, minha mãe é ocupada, meu pai trabalhando. Então quando tinha, não era prioridade. Hoje eu sou pai e eu faço questão de participar. Eu tenho um sobrinho de 9 anos, que foi meu primeiro filho, basicamente, o Davi, que eu sempre quis estar próximo, de participar. Vai ter um evento no colégio e tudo, o carnaval, aí ia deixar, eu queria estar lá. Vai ter tal brincadeira no colégio, eu quero estar lá. Eu vou deixar ele. Jogar bola, eu quero ensinar. Eu quero brincar no meio da rua com ele. Porque assim, são momentos pra criança, e até na tua história, tu contou aí, que pelo que eu pude entender, a sua filha foi quem deu a fisgada do tipo, opa. Então assim, sempre foi uma vontade ser mãe, ali foi planejado, os filhos vieram planejados ou como foi? Foram planejados, mas assim, na época, quando eu engravidei da minha filha, eu estava terminando cardiologia. Então eu tinha uma carga horária de plantão altíssima. Eu lembro que em um plantão eu estava reanimando um paciente que tinha parado e comecei a sangrar. Eu estava gestante, mas fazendo muita força lá na reanimação, comecei a sangrar. Aí eu pedi para uma enfermeira chamar rápido o colega para poder ir lá assumir e fiquei deitada, já entrei em contato com a obstetra, sabe? E aí depois teve a gestação, assim, bem... Tive que diminuir a carga horária do plantão, foi uma gravidez bem... Graças a Deus. Mas graças a Deus, meus filhos estão saudáveis e com muita saúde, tem muita saúde, graças a Deus. Bacana. Pois é. Eu tenho uma dúvida sobre obesidade, que eu sei que é um fator de risco e pode associar uma coisa com a outra. Muito importante, sabe? Eu até quinta-feira eu estava no Regional em Oricuri e fui chamado para ver um colega de plantão. Ele já estava na sala vermelha, 25 anos, o único fator de risco, obesidade, infartado. Ele não fumava, não bebia, não tinha pai nem mãe, ninguém que tivesse infarto. O único fator de risco, obesidade. Sami, não sei se você já deve ter escutado isso, imagino que sim. Algumas pessoas romantizam a obesidade. Diz assim que... Principalmente hoje em dia, né? Hoje em dia, assim, romantizam, tipo assim, não estou gordo. Tipo, eu sou um gordo saudável. Existe essa... Não existe. Ele, por exemplo, ele não tinha, as taxas dele eram todas normais, glicemia normal, o colesterol estava normal, nunca teve pressão alta. Não existe. Porque assim, a obesidade é uma doença. É a inflamação, né? Então, é uma doença. Não tem, assim... A gente sempre brinca, eu tô falando assim pra ti porque a gente já recebeu aqui já personal trainers, nutricionistas, né? A gente já chegou a debater um pouquinho sobre esse assunto, de pessoas realmente romantizarem
a obesidade, ou ser gordinho e tudo, eu fico brincando, tipo, eu sou gordinho e tal, mas tipo, eu vou pra academia, eu tipo, quero... o sinal de alerta tá sempre ligado pra, pô, não vamos extrapolar aqui não, porque eu sei que é perigoso. E é uma consciência minha. Mas tem pessoas que não sei se não querem assumir, não se aceitam, ou têm vergonha, porque existe também esse lado psicológico na questão, que tem que ser tratado, tem que ser visto. Porque eu acho que é algo que é sempre mais seu do que o do outro. Tipo, se eu me conheço bem, se eu me aceito, né, se eu entendo minhas situações, fica muito mais fácil eu realmente ir atrás e buscar ajuda. A ajuda externa. Não sei se você vai concordar comigo nesse sentido. Uhum. Porque eu tenho amigos que são gordinhos, que tipo, não tem uma rotina de exercício físico, de alimentação e tudo mais, e que romantizam essa ideia de tipo assim, não, eu sou um gordinho, mas sou um gordinho saudável. Me sinto bem assim, é assim, pronto. Eu sou assim, vou morrer desse jeito, enfim. Tá tudo bem. Mas não se leva nem assim pelo lado estético, sabe? Não é estética, é saúde. Não tem como, assim, um obeso, hoje ele pode ter a pressão normal, tá tudo bem. Mas um dia acontece alguma coisa. Por fator da obesidade. Eu já tive pacientes, por exemplo, esses pacientes que são muito obesos mesmo, como roncam muito à noite, aí pode ter arritmia, a pressão é difícil de controlar, então é uma série de coisas, as taxas, como esse paciente, tudo normal, infartou. Então a obesidade não é só aquela gordurinha que você está vendo. Existe um acúmulo de gordura também nas artérias. E aí é onde surgiu o infarto. E uma vez eu escutei aquela história, né? Eu escutei, não sei se é verdade, né? Não vou lidar como verdade. Que a gordura, ela é em proporção. Então assim, eu tô com uma gordura no braço. Então, essa gordura do braço, ela também tá na perna, ela é em proporção no corpo todo. Porque a gente vai pra barriga, aí fala assim, tipo, a gordurinha tá toda na barriga, tá toda aqui na pancinha, eu falo direto. Pneuzinho. Mas no caso ela é em proporção, isso os meninos são personagens, já falaram isso uma vez pra mim. Ela é em proporção corporal. E também de órgãos. Então, assim, eu tô gordinho aqui externamente, mas meus órgãos também criam um acúmulo de gordura. Então, eu tenho um acúmulo de gordura interna também, né? A pior medida que a gente mais recomenda o paciente a perder peso é a cintura abdominal. Quando a cintura abdominal está maior, a gente já sabe, existe gordura visceral. Então, tem acúmulo de gordura no fígado, por exemplo. Essa é mais risco para infartar. Então, um paciente que tem um risco mais elevado. Essa gordura visceral é aquele o cara que tem a pancinha lustrada. Pra falar de mim, homem. A pancinha lustrada, né? Que ele sobe a camisa para poder a barriga respirar. Né? Sammy, tu falou em infarto e eu lembrei de uma dúvida que eu tenho de muito tempo. Por exemplo, eu já ouvi falar de casos que aconteceram de gente que, tipo, come e entra na piscina e infarta. Isso acontece devido, tipo, a pessoa já ter problema cardíaco ou é alguma reação do organismo ali no momento? Não, esse paciente, ele já estava só esperando um estralo para poder as coisas acontecerem. Só o gatilho era aquilo ali. É legal essa pergunta, porque assim, esses dias, a ideia de, tipo, comida quente, tipo, ela tava comendo e tal, aí não pode tomar banho agora. Toma banho não, se você tomar banho, vai dar uma coisa. Existe essa... Não, em relação à comida quente, não. Não, porque assim, tem a gente é ensinado de pequenininho, né, essas histórias. Porque essa semana eu tava lá e fiz um cuscuz e tava comendo um pouquinho quente, né? Eu tinha que sair. Eu falei, poxa, eu tenho que tomar banho, mas eu tenho que esperar um pouquinho. Se eu for agora, é que acontecer alguma coisa. Eu no banheiro em casa sozinho, aqui que me achem lá. Achava o banheiro lá pelado. Todo troncho. Porque eu não sei você, mas eu tenho um receio assim, tipo, vai morrer. Eu queria morrer vestido. O pessoal me achava aí. Não, tá arrumadinho. Olha, tá cheiroso.
Porque você imagina aí, você morreu, tipo, chega lá, nua. Chora. Mas tu morreu, tu não vai mais nem passar vergonha. Não, mas aí o pessoal chega, que conversa. Mas o pior deve ser morrer Fica com na vontade de ir no banheiro. Porque quando você morre, o músculo relaxa. Já, E imagina a vergonha. eu ia falar uma piada aqui, mas Por pode isso que não. você só escuta aqui. Sabe, voltando aqui um pouquinho esse assunto. Foi foda. Não, mas existe isso. O pessoal costuma comentar que o homem vive perigosamente. Então, morre mais homens do que mulheres e tudo mais. Para problemas cardíacos, existe também esse fator de que homens estão mais propensos a ter problemas cardíacos do que as mulheres? Sim, tem a faixa etária até mais ou menos 70 anos, a prevalência é do sexo masculino, acima de 70 anos o feminino. Acima de 70 do feminino. É. Eu acho interessante. Mas por que assim? É por uma questão fisiológica, sabe? A gente sabe que o meio social está relacionado também ao homem. A alimentação, o homem se cuida muito menos. Quando a gente vê um homem chegando no consultório é porque a mulher mandou ou aconteceu alguma coisa. Eu tipo Tá por mim. na beira da morte. Acontece muito, eu não gosto de remédio. Eu não. Assim, deixa eu explicar melhor. Anderson toma remédio? Sim, sempre com prescrição médica. Algum profissional diz assim, ó, tu remédio é isso aqui. Aí eu vou lá e tomo. Tô sentindo dor. Morrem de falar, tipo, toma isso aqui, eu não vou tomar não. Eu bebo água, eu vou dormir. Não vou. Mas se eu for atrás no remédio de um médico, é sempre nas últimas. Tipo assim, eita, eu acho que eu vou morrer. Se eu não for agora, eu acho que eu morro. Eu até tiro onda de tu. Mas Quando é eu vou esse tomando cenário, remédio, viu? Arregou, né? É esse cenário. Quando a gente vê, aí a mulher vem e senta do lado do homem. E é ela que conta toda a história. É igual O a homem mãe só do fica filho. que nem olha nem pra Mãe gente. com ó. filho É. no consultório. O homem só barra Isso aqui assim, isso ó. aqui. Ele bebe todo final de semana. Bebe. Ele come muita gordura. Ele não faz atividade. É desse jeito. O homem só vai nas Onde é que últimas. tá a dor? Aí vai a mulher falar, É. tá doendo tal e tal. Sim, tá falando o que fala? Meteu o cara, Ah, que eu tiro onda de tu quando eu vejo tomando remédio. Eu digo, pediu arrega, né? É sempre assim nas últimas mesmo. E é porque assim, existe, aí eu vou falar sempre esses ditos populares que eu acho bem interessantes, né? Geralmente a gente quando tá no barzinho ali tem sempre isso, né? Vou procurar doença pra quê? Né? Só é doente quem faz Tipo assim, isso. só é doente quem vai atrás, ó, foi procurar aí, ó, tá vendo aí, ó? Tava bonzinho. Aí foi procurar. Aí se não vai procurar, na hora que ela chega, leva. Nós não tem muito isso, né? De tipo assim, Tem tipo, demais. você foi procurar doença. É. Tinha pra Nossa, quê? gente, tem paciente que chega, um senhorzinho já, nunca fui no doutor, primeira vez. Aí quando vem, a gente pega assim na cabeça e diz, meu Deus, e agora? Porque já vem daquele jeito. Isso aí é sério. Mas será também que não tem que ter um equilíbrio? Porque eu conheço pessoas que, vamos lá, vai no médico, faz um check-up, não tem nada. Mas ela quer porque quer que tenha alguma coisa. Ela fica procurando, não, eu tô sentindo algo aqui. Aí vai. Esse é mais Não, característico de mas não sabe pessoas nada, vai ansiosas, Hipocondria. hipocondríacas. Assim, na pandemia, eu vi muitas pessoas com os sinais da Covid, assim, tipo, a Covid ela vai dar uma falta de ar, você vai sentir um cansaço, as pessoas, tipo, eu tô sentindo a falta de ar. É Covid. Né? Covid. Não é, tipo assim, tipo, eu tô sentindo, eu tô com isso aí. Tem um amigo nosso, o Rianzinho, né, eu vou citar ele aqui porque eu achei muito interessante. Ele lá atendendo o pessoal e morrendo de medo, tipo, sempre na prevenção, álcool, máscara e tudo, luva, e isso todinho e tal. Aí sem sentir sintoma nenhum. Aí, poxa, eu vou fazer o exame lá a mãe dele lá da saúde. Aí ele fez o exame. Aí deu positivo. Aí pronto, esse rapaz voltou lá, tipo, bicho, eu acho que eu tô. Você tava bonzinho, mano. Os resultados, tem o resultado, aí pronto, aí veio os sintomas, tudinho. Aí vem os sintomas da situação. Eu acho interessante. Não, mas o psicológico, gente, é muito. Pesa muito. Não, olha, eu não sei, você pode ter, eu era piada na classe médica, porque eu andava com aquele macacão, ninguém me conhecia. Toda. Macacão, 2 máscaras, protetor facial, Meu Deus. ninguém me conhecia, até o sapato era diferente. Acho que conhecia, né? Tipo, eu acho que ela é Sama, tá todo mundo montado. Depois que viram que Só pode realmente ser Sama. que só era eu me vestir daquele jeito, e eu sempre dizia, Mauro, tu se cuida.
Porque eu faço tudo que tem que fazer. Então, se um dia eu me contaminar, foi tu que trouxe. Quando foi um dia, assim, quando foi 3 dias assim, eu percebendo uma coisa estranha, ele fechava o banheiro e assoava. Eu disse, Mauro, não tem rinite. Quem tem rinite sou eu, tem alguma coisa estranha. Quando foi, disse, aí, vamos fazer o exame. Poxa, não vou procurar doença não. Vai, porque você não tá bem. Você não tá bem, você tem alguma coisa. Eu vou fazer logo o exame. E estou esperando lá no laboratório. Vou nada. Você está procurando doença para mim. E me escondendo. Quando eu fiz o exame, que deu positivo, eu disse, foi você que me trouxe a doença. Dito e feito. Aí pronto, meu psicológico. Abalou ali. Porque assim, morria 1.500 por dia e eu com Covid também dentro de casa. Ele disse, meu Deus do céu, eu tô cansada. Meu Deus do céu, minha saturação tá baixa. E Mauro foi umas férias. Mauro atualizou todos os filmes que ele queria na vida. Livros, olha, Mauro estava no verdadeiro de férias. E eu, ai meu Deus do céu, Senhor, eu tô cansada. Meu Deus, eu sou tipo, muito assim, sossegado. Não, gente, pelo amor de Deus. E eu, rapaz, pra que tu me trouxe essa doença? Eu me cuidei tanto. Aí os meninos, quando eu cheguei lá no hospital, Sami, se tu se contaminou, então pronto, não existe mais prevenção pra Covid. Eu disse, como é que eu não me contamino com o meu marido do lado contaminado? Fazendo pra mim. Eu tenho outra dúvida, coisa que eu só vi em filme. Morrer de susto. Se assustar e ter uma parada ali. Pode, tem pacientes assim, porque quando você tem, por exemplo, que tem várias artérias no coração, o povo chama de veia, mas na verdade são as artérias no coração que são entupidas, né? Que tem aquela oclusão por conta principalmente de gordura, que é a principal causa, e esse paciente ele não teve chance, por exemplo, de fazer a cirurgia, porque o caso dele era muito delicado. Então é um paciente que a gente chama de multiarterial, um paciente que eu tinha um paciente mesmo de Bodocó, que eu até chamei a família e disse, gente, aproveite hoje, porque era um paciente que não tinha indicação cirúrgica, não tinha indicação de fazer o procedimento de angioplastia. As medicações, a gente já tinha feito todas e não controlava a angina dele, a dor no peito. E eu dizia à família, olha, não deixe ele nem se preocupar, nem ter muita alegria, nem ter muita tristeza. Emoções fortes. Não ter emoções fortes. Por quê? Quando você tem um susto, por exemplo, o seu coração começa a acelerar. E se você não tiver um bom condicionamento, que graças a Deus são poucos os casos, mas se o paciente que já tem as artérias todas ocluídas ou com comprometimento muito importante, o coração começa a bombear, então ele muita não pressão, tem reserva. Já sei, muita pressão Não, porque quando o coração acelera muito, vai pouco sangue pelas artérias do coração. Então ele já não tem muito sangue que chega no coração. E quando o coração acelera, aí é que diminui muito. Aí... Eu fico imaginando se fala assim da dor arterial ali, porque assim, dor venosa, eu senti 2 vezes, não, 3. A primeira foi em 2010, que foi quando eu tive o problema da trombose. Dor insuportável, não tinha posição na perna, que eu sempre cito para os meus amigos assim, tipo, como é que era a dor? Eu nunca fui esfaqueado, mas como se tivesse uma faca na minha coxa, e tipo assim, eu mexia, parece que a faca andava. É insuportável. É uma dor venosa, eu fico imaginando dor arterial. As mulheres que têm infarto, elas dizem, doutora, doeu mais do que na hora de parir. Misericórdia. Cara, assim, a dor venosa. Eu tive essa em 2010, aí eu tive depois, eu tava no banco, saí de férias, aí voltei, aí fui para processo seletivo e tudo, aí é uma questão de estresse, e tipo, nessas férias do banco, acho que foi 2016 ou foi 2017, eu bebi tanto. Férias, eu saí de férias, aí meus amigos, todo dia, pra ter ideia, eu tomava café nas conveniências, tipo assim, meu café da manhã era cerveja. Meu Deus do céu. Foi umas férias assim, muito loucas mesmo, assim, essas férias. Aí voltei. Aí eu acho que o corpo não tava acostumado. Eu já tava acostumado já com a bebedeira. Aí eu parei pra voltar pra trabalhar e o corpo, não, você vai ter que beber. Aí começou a dar uma dor aqui na parte abdominal e fui parar em Petrolina, na Unimed lá e tudo, pra tratamento.
para poder verificar o que era, e mais uma vez tipo, foi uma dorzinha em relação à parte das veias. Negligência minha em relação ao remédio, o anticoagulante. E a última que eu tive foi, fora obviamente, quebrei o tornozelo jogando bola, aí a questão da pressão ajuda, mas que eu senti realmente muita dor, como se fosse a mesma dor de 2010, foi em 2019, lá no Juazeiro. Fiquei pro Juazeiro e tudo, e do nada começou a aparentemente inchar, aí veio aquela mesma dor. Aí eu, não tô com isso de novo não é possível não. Aí procura, os doutores os vasculares que eu tenho contato, aí remédio e tudo mais, aí controlou e voltou ao normal, mas é uma dor absurda. E a minha é uma dor venosa. E eu tô falando assim de membros inferiores. Eu fico imaginando a dor do infarto, uma dor aqui no peito, deve ser um absurdo, porque geralmente é arterial, né? Assim, o infarto é por uma oclusão arterial. Porque assim, uma coisa que eu aprendi é, tipo, como se fosse o sangue arterial ali, ele joga e tudo, ele volta pelo sangue venoso. Não é assim? Uhum. Aí, ou seja, o sangue venoso ele tem menos pressão do que o arterial. Então, se tem mais pressão no arterial, a dor deve ser incrivelmente mais forte do que a venosa. Né? E é assim, na verdade a dor ela é ocasionada pela isquemia do músculo. Como não chega sangue naquele músculo cardíaco, ele vai começando a sofrer. Vai surgindo a isquemia. E aí a dor em si é pela isquemia do músculo. O pessoal, eu vou voltar são curiosidades em relação à parte de infarto. Eu tô aqui com vocês. Eu posso estar infartando e não estar sentindo algum tipo dessa dor isquêmica? Pode. Existem as dores que são atípicas, que são silenciosas, mais comum em mulheres idosas diabéticas. Esse é o perfil mais comum, que infarta e a gente sabe, por exemplo, quando chega na clínica para fazer uma cirurgia de catarata. Aí quando pega o eletro, vê que tem uma isquemia antiga, quando faz o eco, já confirma e aí a gente já vê o que precisa fazer. No caso, o exame o eco, ele meio que dá tipo um histórico? Ele vê, porque assim, quando você tem quando aquele sangue não chega naquele músculo, ele fica meio parado. E com o eco a gente vê aquela parte do coração que ela não se contrai bem. É interessante. Tipo assim, com o exame você consegue identificar mesmo uma coisa que já passou. Consegue identificar principalmente essas que já são mais antigas, porque aí o sofrimento miocárdico, se não foi resolvido, tem aquela sequela. Ou seja, ela continua tendo aquela... tá lá, ela teve aquele princípio lá e o corpo continua funcionando, mesmo com aquela... Continua, só que tem alteração, né? Porque como você perde, porque o coração, a musculatura toda, em conjunto, ela se contrai para jogar o sangue para fora. Quando existe alguma parte que está morta por conta daquele infarto, ele não contrai bem. Então você já deixa de contar com aquela parte que está morta para jogar o sangue. Aí o coração é quando o paciente entra numa insuficiência cardíaca. Cara, que interessante. Você vê assim. A gente sempre imagina, tipo, a dor do infarto e tal, sempre essa ideia de, tipo assim, vai doer. Né? Mas existem casos que, tipo, não, morreu ali ou teve um infarto. E você morre, a causa principal da morte do infarto é a arritmia. Tem uma história interessante no congresso que eu fui com ela, em cardiologia. Fui com ela no congresso de cardiologia. Aí, assim, não tinha dia que eu ia com ela e não tinha o que fazer. Eu não assisti uma palestra dessa. Eu assisti umas duas sobre cardiologia esportiva. Eu contei até a ela sabe disso, vai explicar isso melhor que eu, lógico. Mas foi feita uma pesquisa na época, atletas de alta performance, alta resistência, maratonistas, triatlon. Aí fizeram coletas de sangue desses caras no final da prova. Foi amor, contei essa palestra. Você não pode explicar isso melhor, mas tem umas enzimas que elas são coletadas para você identificar. Isso. Troponina. Tu acredita que o cara lá chegou, ganhei, subiu no pódio com o troféu, fizeram a coleta. O cara infartou, ele estava infartando e não estava percebendo.
Infartou durante A a coleta prova. sanguínea, explica isso aí melhor para eles. Como é isso? Porque quando o músculo tem esse sofrimento por conta da falta de sangue, ele começa a liberar, tem a troponina. Aí, nesses atletas, por exemplo, porque, assim, existe, assim, no meu ponto de vista, e fisiologicamente também falando, se você pega, assim, tem esses atletas aí que, por exemplo, correr 50 quilômetros. Gente, primeiro o homem não foi feito para correr, porque o homem foi feito para caminhar. E aí ele ultrapassa aquele limite fisiológico dele e começa a ter isquemia muscular e miocárdica também. O coração começa a bater muito rápido, começa a chegar menos sangue ali e eleva essas enzimas. Então, entra no sofrimento miocárdico, que ele faz um quadro de arritmia e morre. Tá lá levantando Porque existe... infartado. Eu digo muito a ele, porque tem hora que ele quer um triatlo, não sei o que. Eu digo, meu filho, você tem atividade física, precisa ser saudável. Aí vai correr, pedalar não sei quanto, correr não sei quanto, nadar não sei quanto. Será que o seu organismo realmente é capaz de fazer tudo isso? É interessante, você entrou num ponto bem interessante, assim, você tá delicado, porque se reconhecer ali, a gente sabe que existem pessoas que vão se preparando durante toda a vida em processo de evolução, tipo ali vou correr 5, 10 e acompanhamento, geralmente atletas de alto nível, a gente às vezes acha que não, mas poxa, a cadeia de profissionais que abraça aquele atleta ali, por isso que tipo, é muito caro, precisa de ter um apoio para os atletas, porque preparador físico, nutricionista, fisiologista, tipo, hoje, mas assim, geralmente os de alto nível vão ter isso aí. Outros atletas amadores não têm acesso a tudo isso, às vezes procuram, mas não se reconhecer O seu limite. o limite do seu corpo. Assim, se falando de tal, eu vejo muito isso porque hoje em dia com essa ideia de coach, né, existem alguns coaches que são, desculpa a palavra que eu uso assim, tem coach que é piada, né, não levam realmente ali a profissão a sério e tudo, e avacalham outros que são mais sérios, né, todo mundo é coach hoje em dia, de dizer assim, tipo, você pode, você é capaz e tudo mais. Peraí, por exemplo, alguém vem dizer assim, antes você é capaz e tudo mais, eu sei que eu sou capaz, mas eu tenho uma limitação, poxa. Tipo, eu sei que eu consigo ali, mas a partir daquele momento ali eu tenho que ter muito cuidado, porque a qualquer momento pode ser que tenha alguma coisa e eu sei que eu não sou tão forte fisicamente para algumas situações como outra pessoa que não teve um problema de trombose. Ou seja, os alvéolos. Ai, meu Deus, o técnico aqui. Tá, né? Paz, Alvéolos. surpreendendo. Tipo, os meus não tem mais eles não são tão, eu vou chamar de maleáveis, né? No caso, eles têm ali a limitação de estarem mais rígidos na parede vascular. Então eu não tenho como me equiparar com uma pessoa que é normal nesse sentido, que tem o fluxo sanguíneo dele, as paredes vasculares normais. Então eu vou ter uma limitação, as minhas enzimas, a parte química do meu sangue é diferente de uma pessoa que não tem ou nunca teve trombose. Então eu não posso me comparar nesse sentido e achar que eu estou no mesmo nível de uma pessoa que não tem. Isso é o meu ponto de vista de enxergar. Faço, não posso deixar de fazer, mas eu tenho essa consciência, né, que meu corpo é diferente do corpo de outra pessoa que não tem uma trombose. O Anderson, assim, uma coisa que a gente não vê. As pessoas, por exemplo, elas não fazem uma avaliação antes de iniciar a atividade física. Eu já peguei muitos pacientes que a pressão alta, arritmia, bloqueios no coração. Eu lembro quando eu fazia cardiologia, a minha professora um dia faltou e disse, mas rapaz, você não sabe o que aconteceu ontem. Eu estava malhando do lado de meu cunhado. A gente estava na esteira. E ele, quando eu vi, foi aquele, caiu. Foi lá e parado. E isso acontece nas academias, acontece no estádio de futebol. Eu lembro que, quando eu fazia cardiologia, um pouco depois, chegou um jogador do bode,
e ficou lá no Procap. Uma cardiopatia congênita, não sei se não tinha sido avaliado antes, não sei, mas complicou no campo e ficou lá meses. Acho que foi Renan. O nome dele é Renan. Foi. E viu a questão de prova. Isso. Pois é, a gente sabe, e não tem mais ou menos uns 15, 20 dias que eu peguei um paciente em Oricuri que a família, ele até de Bodocó, a família de Bodocó, mas os homens, eles não passavam dos 35 anos. Eles nunca passaram para avaliação. E na hora que me pediram para avaliar, ele já estava assim, numa situação que eu não... Porque tem que se fazer uma avaliação antes. Antes de fazer atividade física, você precisa realmente você avaliar, fazer um teste de esforço, fazer um eco para ver se está tudo bem, está tudo legal e o que é que eu posso fazer. E não se faz. Aí você vê, você falou da avaliação física ali, a atividade física fazer essa avaliação. Se você for levar e observar esporte de alto nível, um jogador, quando ele é contratado para outro time, ele só assina um contrato depois de fazer a bateria de exames para poder realmente verificar se ele é saudável para valer aquele investimento do clube. Mas isso aí a gente agradece aquele jogador. Meu Deus, agradece assim. O Caetano que teve que morrer no campo. Sim, verdade. Dá tudo que existe no futebol hoje. Acho que o ano era 2002 ali, eu lembro sim. Hoje tem ambulância, desfibrilador. Tudo para poder... Teve na Eurocopa, recente. Pô, eu lembro. Na Eurocopa teve um jogador da Dinamarca que teve lá, e se não fosse esse aparato, ele poderia ter vindo a óbito. Eu me lembro que nesse caso do São Caetano, o jogador, não sei se você me lembra, ele teve que, não tinha nem como a ambulância entrar. Não tinha nem como entrar, verdade. Não tinha acesso ao campo e tudo. E mudou toda essa parte da parada aí das arenas. Eu lembro que eu já vi, tem alguns jovens por aqui na região que já foram convidados para os times esporte, náutico, algum time até do sul, mas eles vieram por exemplo, me pedir porque um laudo médico para jogar. Eu não dou laudo cardiológico sem antes fazer os exames, porque eu não sei, eu não tenho como olhar para o seu coração e fazer um eco ou ver como é que o seu coração se comporta no esforço. E às vezes o pessoal esquece eu vou chamar de ética profissional nesse sentido assim, porque, não, eu vou dar, tipo uma pessoa que é conhecida minha aqui, toma lá, vai. Aí vamos imaginar aqui, que pode acontecer, desse jogador ir lá ter algum tipo de complicação. Quem deu laudo? Eu tive, porque a gente eu sempre faço laudo para policial, para entrar, para concurso. E em alguns estatutos e no edital, tem alguns que não pedem, mas eu só dou se tiver. Porque mesmo dando, mesmo você fazendo, ainda existe chance do paciente ter alguma coisa. Eu lembro que o último que eu fiz foi até para um paciente daqui. Ele disse, doutora, se eu lhe disser que o rapaz que estava do meu lado, fazendo a prova o TAF, que era o de esforço, ele teve uma parada na hora e morreu. Caraca. Isso no Rio Grande do Norte. Eu disse assim, por mais que assim, aconteça alguma coisa, mas ele está documentado. Ele foi submetido a um ecocardiograma, foi submetido a um teste de esforço. Existe um histórico, né? Tipo ali porque assim, você nunca sabe. Você vê um paciente jovem, não. Isso aí tá jovem. Ele não... Tá tudo bem. Faz atividade física, faz dieta, tem uma vida saudável. Mas você não sabe. Não tem como saber. É algo bem imprevisível, né? E tu falou agora há pouco de café, me fez lembrar de uma pergunta. Eu fiquei sem querer fazer a pergunta com medo da resposta. Talvez me assuste. Estimulante, assim, café, energético, pré-treino de academia, vasodilatador. Pode afetar o coração a longo prazo? Digamos que a curto, Também? bastante, sim. Porque eu lembro que eu estava no Recife conversando com um nefrologista, ele disse, mas Sami, eu estou com um paciente jovem em diálise por conta de um pré-treino. Eita, caramba. O paciente jovem estava fazendo diálise por conta de pré-treino. Já tive vários pacientes aqui, chegam com o coração disparado, pré-treino.
A causa mais frequente ainda não é nem o pré-treino, é o excesso de café. Ou café. Eu adoro café, mas se eu tomar 2 dedos, aumenta a minha ansiedade e eu tenho palpitação. Tem gente que sente que é independente, né? Tipo, passa o dia sem tomar café, sente doce, abstinência. Eu não doce, tenho. sente- Eu não, Não vive sem. já Eu não tive uma gosto, reunião já com o eu Mauro, não manhãzinha cedo. sou muito que ele, chegada em ó, café. café. Eu disse, não, Mauro, eu não tenho. Eu não sei se vai lembrar. Eu falo, eu não tomo café, não. Geralmente eu tomo café, quando eu tomo, é na parte da manhã. Porque eu vou pra casa de minha avó. E lá tem o costume de se tomar café. Aí eu já boto a xícara. E eu coloco, acho, 2 dedinhos. Ali. E tomo, assim, bem. Só pra participar, né? Pra participar do momento social. Mas, não tem café. Eu não Mas tenho assim, muito café eu até fiz. No meu Instagram tem várias postagens sobre café. O café não faz mal. Apenas existem algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior. E na parte cardiológica, por exemplo, ela é contraindicada para pacientes que já têm arritmia. Então, o paciente já faz uso de medicação para controlar a frequência cardíaca. Se fizer o uso do café, aí o remédio não vai nem... Funciona como estimulante, no caso, né? Tipo, O cafeína, você vê que todo pré-treino tem cafeína. Tem cafeína, tem taurina. Quando eu comecei a namorar com o Sandra, a casa dela, eu ia pra casa dela, não existia nem xícara, nem café direito. Eu que introduzi dentro da casa café. Aí hoje eu gosto e não posso tomar. Ela não toma café, adora café, mas tem medo, ela tem restrição. Na Não, casa da não mulher faço. hoje tem descafeinado, só porque eu levei o café lá pra dentro. Mas outra coisa, o café, ele piora a ansiedade. Mas o problema do café é a cafeína, né? É a o cafeína. descafeinado é de boa. Descafeinado pode usar. eu acho interessante essa situação do Proteína? pré-treino, porque assim, a gente vê a galera mais nova, a ideia do corpo perfeito, Eu. né? De tipo procurar. Eu não sei se eu vou estar aqui sendo até incoerente, né? Mas geralmente pessoas um pouco mais velhas que já passaram dessa fase, elas não vão para academia procurando essa ideia do corpo esbelto, o corpo perfeito, de tipo ser Shape rasgado, atlético. shapeado. Não. Eu vejo muito mais assim a galera mais Saúde, nova, é, né? é. Mas tipo assim, eu sei que eu tenho que ir e vamos lá praticar o exercício. Mas eu vejo uma galera mais nova, vidrada e faz o uso de pré-treino, né? Eu não vou citar em si anabolizantes, mas essa ideia do pré-treino que é uma coisa que é normal. Vasodilatador, né? Vasodilatador e tudo mais. E tu falar assim que recebe casos e Ave Maria, muitos. Agora eu não viu? quero mais tomar Já peguei vários pacientes jovens com arritmia por conta do pré-treino. mas assim, o pessoal que quer fazer o uso de um pré-treino, eu não sei se vai para tua área, mas aí você puder indicar assim, poxa, procura isso, seria mais ou menos o que eu esperava que você falasse. Procura o quê? Como é que eu vou para onde? Tem que ser para um médico esportista? Tem que ser um fisiologista, um nutrólogo? Como é que funciona isso aí? Você pode até procurar um nutrólogo, né, para poder lhe orientar melhor. Mas se você tem sintomas de arritmia, palpitação, gente, não procure. Não, porque às vezes passa no nutrólogo, não, eu quero isso, não sei o quê, mas não cita que tem, não fala que tem palpitação nem nada. E aí ele passa, prescreve e a frequência vai lá para cima. Aí começa a ter arritmia. Não, tá muito interessante assim. Se tem sensibilidade, se tem arritmia, não use. Se você não tem, toma um cafezinho. O café é estimulante. Faça uso do café. É natural, é repensar minhas gostoso, atitudes. é saudável. Não tem tanta substância. Porque o problema desses pré-treinos, porque ele tem taurina, tem cafeína, aí mistura um bocado de coisa. E aí essas substâncias, dependendo do que for, pode fazer mal. Não estou dizendo que são todos, tá? E que você está falando já que deve procurar. Melhor verificar. procurar uma orientação, mas assim, ser bem claro durante essa consulta. É porque às vezes as pessoas. Eu digo por mim assim. Palpitação, por exemplo. Eu acho que não tenho. Mas vamos lá, como é que eu poderia identificar que eu tenho palpitação? Seria o quê?
Palpitação é um sintoma. Você se sentir a batida do coração mais forte, sente uma pulsaçãozinha aqui no pescoço. Tipo, se eu sinto isso, aí eu não sei se também, mas tipo assim, às vezes tipo aqui o Tremer? de tremer. Não, tem isso a- aí é estresse mesmo, é estresse mesmo, né? cansaço. Aham. É. Eu já teve vezes assim, que tipo, nossa senhora, será que eu Será que eu vou ter um AVC? será que eu tenho não, Um derrame? às vezes bate esse receio assim, de, pô, Cezinho, tipo de chegar, esses dias eu escutei uma pessoa falando assim, né? Não, teve um AVC no olho. Você já viu isso aí? Tipo, teve um AVC no olho. Eu digo, AVC no olho, porque eu disse que o olho fica tudo vermelho, né? Que estourou um vaso e tudo. O olho fica baixo. Mas bem assim, eu acho interessante, mas é sério, mano. É sério. É que eu tô trazendo casos populares que a gente escuta, né? Porque tipo, é a dúvida popular. Né? A gente não sabe o termo técnico da parada. Eu achei que quando fala, né, que tá tremendo aqui, eu tô tremendo. E o povo fala que é cansaço, eu achei que era o povo tirando onda. Mas é. Não, mas é. Geralmente quando eu fico com a mente muito cheia, A estressada, primeira causa, né? A causa mais comum é cansaço. Então, meio interessante. Aí, Samir, digo. É só ir dormir que já resolve, né? Em relação à parte do seu viés empreendedor, né? Que eu costumo dizer assim, que médico é médico, empreendedor é empreendedor. Existe médico e empreendedor, né? Vou voltar a falar um pouco da clínica, da Essencial, que começou como cardiodonto. Quais foram as suas principais dificuldades, assim, a entrar para esse ramo empresarial? O que é que tu vê, assim, que, poxa, se eu tivesse tido alguma orientação na faculdade ou lá atrás, eu conseguiria desenvolver melhor? Assim, tem várias pessoas aqui assistindo a gente. O episódio vai estar no YouTube, então pode ter outros profissionais, outros colegas de medicina que podem estar vendo aqui esse episódio e se inspirar em você. Poxa, olha, tal coisa é interessante. Anderson, na verdade, como eu te falei, na faculdade não se ensina gestão. Atualmente, já tem alguns anos que eu venho estudando gestão. A nossa dificuldade atual, por exemplo, a gente já abriu seleção para comercial. Olha, a gente a dificuldade maior é equipe. Eu sempre falo assim que a gestão de pessoas, ela E aparentemente, né, dentro da minha experiência curta, mas em todas as empresas, as pessoas, a parte fundamental, e eu sempre falo também que processos bem definidos também é uma certa dificuldade. Eu falo isso porque eu, quando estava na agência, eu era agente de microcrédito no BNB, do Agramigo. Eu passei 2 anos como agente e mais 2 anos como coordenador. E uma coisa que eu percebi é o seguinte: vinha a meta, era distribuída, só que eu tinha uma clareza do que aonde eu precisava chegar. Quando eu saí do banco e comecei a empreender, a minha maior dificuldade foi o quê? Foi quem faz isso agora sou eu. Tipo, quem monta a meta e entrega a meta sou eu. Então, a dúvida que eu tinha e a dificuldade que eu tive no início foi: poxa, como é que eu monto isso aqui? Tipo, pra onde é que eu vou? Entendeu? Tipo assim, eu quero ter sucesso. Então, eu quero ter sucesso aqui pra mim. Então, a dificuldade que eu tive foi: não tinha mais ninguém que me enviava ou me direcionava. Era eu que tinha que entender, eu que tinha que definir para onde é que eu gostaria de ir, e depois eu que tinha que definir os processos e fazer todo o desmonte daquela informação maciça ali para poder dizer, tipo, vai ter a meta tal, a meta Y, a meta tal, bonitinha aqui, para poder seguir o caminho. A minha maior dificuldade na minha jornada empreendedora, quando eu comecei em 2018, foi isso. Porque eu vinha de uma cultura, o banco tem muito isso, tá? Existem pessoas pensando a nível nacional, lá em Brasília. Aí o BNB, a sede é Fortaleza. Aí a galera se reúne em Fortaleza, debate a meta, se vai ser alcançável, se não vai ser, o que é que vai acontecer a nível social, o que é que vai precisar ser feito, quantas pessoas vão estar ali com a gente. Enfim,
Aí as regionais, o Estado, na verdade, as estaduais, elas recebem e fazem todo o desmanche pro Estado. Aí chega aqui na ponta, tipo eu como agente de crédito, Já sabe o que aí eu precisa recebia, fazer. poxa, ó, tua meta mês é 120 mil. Então você vai ter que bater 120 mil todos os meses para acabar o ano com mais de 1 milhão. Pronto. Então eu sabia para onde eu tinha que ir. Ah, tua renovação tem que bater de 65% a 85%. Eu recebi o dado, mais uma vez, tinha clareza de ir lá e fazer. Só que, quem foi que estipulou que era 65% a 85%? Entre 65% e 85%. Por quê? Foram coisas que eu comecei a questionar depois que eu saí, no sentido assim, por que que esse... alguém achou bonito esse número e colocou lá? E quando eu fui pesquisar e verificar, não, existe um base, um com porquê certeza, tem um- daquilo ali existir para ter uma saúde e que o processo é o círculo virtuoso. Ele continue atingindo pessoas, fazendo isso eu estou falando no sentido da minha experiência no BNB, no Agroamigo. E aí eu trago isso para outras empresas e quando eu vou visitar alguns clientes, eu sempre observo isso. Tipo, eu tô lá e tal, e aí como é que tá? Tá bem. Aí eu faço algumas perguntas e já, tipo, escancara. A pessoa não tem nenhum tipo de direcionamento de meta. Tipo assim, pessoas que trabalham com alimentos. Aí, tô trabalhando com alimentos. Tá bacana, a gente tá vendendo bem e tal. E aí eu tenho um amigo meu, eu posso citar esse caso aqui, porque é bem interessante. Ele vendendo, tá muito bom, eu tenho certeza. Você fez sua precificação certinha? Não, fiz e tudo, e lá vendendo. No final das contas, quando eu parei e fiz uma consultoria com ele, ele tava pagando, tipo, todo mês ele tinha uma dívidazinha pequenininha que ele ia acumulando dentro do capital de giro dele, e tipo, ele começou a pegar dinheiro para poder cobrir e tudo mais. Ele tava criando uma dívida e ele tava vendendo sem ganhar nada. Ele não ganhava nada. Tipo, ele vendia um lanche e ele pagava pra pessoa consumir o lanche dele. Pra vender. E assim, isso é uma realidade muito forte aqui na região. Eu falo assim na região porque eu trabalho aqui, mas andando por outras cidades, é algo Geral. muito comum. É. Muito comum. Vocês têm essa dificuldade? Temos, a gente, por exemplo, a gente mudou até nossa contratação, a gente está colocando metas para os funcionários atingirem. Uhum. E a gente teve até que mudar algumas pessoas da equipe por falta de engajamento, de perfil. É o perfil da empresa, né? E assim, quando você é empresário, você não pode, o seu lado emocional... O desligamento. Eu escutei recentemente, vendo um vídeo, que assim, ninguém é treinado para fazer desligamento. Maria, é Né? muito ruim. Você treina para tipo, contratar, você treina para saber como fazer feedback, mas você não treina para fazer demissão. Interessante. Dentro do banco, na tenda da coordenação, eu participei de um curso específico para desligamentos. Eu acredito. Assim, a gente no tempo achou um absurdo, né? Tipo, pra que eu vou desligar a minha equipe? Não. Tem que saber como desligar. Tem um caso. E você... Porque ó, tem um caso, a gente de crédito trabalha de moto na região aqui. Aí teve um caso que foi contado pra gente, não aconteceu aqui na nossa região, foi acho que ali pra Zona da Mata. Que a menina saiu, tipo, era uma sexta-feira, ela ia ser desligada. E ela não passou na agência e foi direto pro campo. Aí passou o dia todinho no campo e tudo mais, aí chegou tipo 3, 4 da tarde e ela já ia ser desligada, já tinha chegado a cartinha pra a gestora dela. Aí ela chegou, a gestora tipo nem boa tarde, não, fala com você aqui, sentou e... Perdão. Sentou lá e tudo e foi e desligou ela. Assim, não observou. Ela tinha sofrido um acidente, tava toda ralada e era numa sexta-feira. E dentro desse curso que eu fiz de desligamento, ele fala sempre isso. Vai desligar alguém. Sempre buscar fazer o desligamento no início da semana. E não no final de semana. Porque geralmente no final de semana as pessoas elas vão ficar mais em casa, então vão ter mais tempo ocioso para ficar ruminando os motivos. Situação. Quando é no início da semana, ela pode ter mais tempo ali na semana para poder buscar algum outro emprego, outra coisa e tudo mais, e ali ocupa a mente. Assim, tem várias coisinhas. Mas nunca me sai da cabeça isso, dessa cidadã. Tipo assim, a pessoa tava lá, porque ela tinha se acidentado.
tipo, passou o dia trabalhando e foi desligada de um jeito assim, tipo, bem grosseiro. Aí veio como exemplo nesse curso que eu fiz, porque assim, ter o cuidado porque você está lidando com pessoas. Então existe uma carga emocional, como você falou, tipo, é complicado. Você chegar ali, tipo, ter um contato diário. Vamos imaginar a tua, Duda. Ter um contato diário ali e tudo mais, eu vou ter que desligar da Eduarda. Isso não é indireta não, né? Esse é o módulo do curso. Sabe? Você está preparando o terreno. Mas é interessante, gestão de pessoas é bem complicado, né? Assim, É, muito. E assim, e muitas vezes você diz ao funcionário, ó, gente, aqui funciona assim, assim, assim. E a pessoa passa o tempo e não cumpre. Não cumpre os processos. Então, quando você desliga, você ainda é a pior pessoa do mundo. Mas não cai a ficha que você não cumpriu o que a empresa pediu. Falta da autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade, exatamente. Verdade. Pois é, Sam, a gente está quase chegando aqui ao fim do nosso episódio. Eu vou começar a direcionar aqui já pro fim. E eu queria te perguntar assim, tu se sente realizada profissionalmente? Sim, me sinto. Graças a Deus. Faço o que gosto. Recente ou já tem muito tempo? Não. Já tem tempo. Eu sempre fiz o que gosto. Só assim, é como eu te falei, a minha dificuldade maior no início era uma carga de trabalho que era em excesso. E hoje, graças a Deus, eu estou numa situação tranquila. Aproveitando esse ponto, o que é que a Sami de hoje, se tivesse a oportunidade de falar com a Sami lá no início da faculdade, lá em Cuba, o que é que você diria como conselho ou sugestão para você? Ó, vem a pergunta. Se tivesse a oportunidade, então a gente está aqui numa conjuntura hipotética, tivesse a oportunidade de dar um conselho, de chegar assim e falar, tipo, olha, você vai precisar disso aqui na sua vida. O que é que a Sami hoje, mulher feita, mãe, empresária, médica, diria para aquela Sami lá em Cuba? Seria mais viver agora, sabe? Porque a característica de pessoas ansiosas é sempre quando for pensar né? Quando for próximo mês eu vou fazer tal curso, então deixa eu me preparar aqui, então eu estou fazendo isso porque eu vou fazer o curso, eu estou fazendo aquilo, sabe? E o hoje está passando, agora está passando. Aí depois quando cai a ficha, por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz assim? Você sofre antecipadamente, né? E sofre 2 vezes. E muitas vezes tem coisas que você sofre e algo que, graças a Deus, nem acontece. E me diga uma coisa, uma frase que você gosta, você é uma mulher que tem contato com muitos profissionais, você faz as lives todas as semanas, eu acho super bacana porque você conseguiu colocar dentro da sua rotina a integração digital. Né? Você é uma médica que já tem muito tempo de estrada, mas que você consegue hoje, você se adequou ao mundo atual, ao mundo digital. Infelizmente, alguns médicos, alguns colegas seus não têm essa visão, né? Não se enxergam dentro daquele mundo. E não há nada de errado nisso, tá? Quero deixar logo claro isso aqui. É uma posição, uma escolha. Então, assim, uma frase que você goste, né? Ou alguma história que você se identifique, que você queira compartilhar com a gente nesse momento aqui. Uma coisa que, assim, se você conversar com pessoas que me conheciam, por enquanto eu estudava aqui no CEA, eu fui aluna do CEA, eu era uma pessoa que entrava calada e saía muda, em todos os ambientes. Nunca fui de muita interação, de muita amizade, de muita comunicação. E hoje, eu adoro. Se eu estou tranquila ali, eu boto a câmera e vou começar a fazer os vídeos. Toda semana, para mim, é um prazer grande fazer as lives. Bacana. Entendeu? Porque, assim, quantas pessoas... Eu encontro pessoas na rua e elas dizem, doutora Sami, que bom, eu vi aquele seu vídeo sobre pressão alta. Eu fiz até tem mais ou menos 15 dias, e mandei até aqui para a rádio. Aí o locutor disse, não pare de tomar a sua medicação para beber a cervejinha no final de semana. Não estou dizendo que a cerveja faz bem, mas deixar o remédio ainda tomar a cerveja, aí é que o problema aumenta. Aí ele disse, mas doutora, pois é, não é que serviu até para mim?
Então, isso assim, para mim é um prazer grande, sabe? Porque você tem um contato com o médico e muitas vezes o contato é rápido, ou você esquece de perguntar as coisas, e eu pego justamente essas coisas. As coisas que eu vejo que o paciente tem mais dúvida. É o cotidiano, né? Assim, O dia a dia. Então, assim, tenho dicas diárias. Doutora Sam Simeão é meu Instagram. E gosto muito de fazer essa comunicação. Do que eu estou fazendo aqui. Eu gosto, eu me sinto. Hoje, para mim, é um prazer. É uma forma também de chegar informações de saúde até quem quiser escutar. Né? E eu acho legal, Sami, porque assim, é algo bem descontraído. É algo sem tanto esse, eu vou chamar assim, desse que. Engraçado. Não é engessado, é na verdade assim, é técnico. Porque assim, tem situações da sua profissão que é bem específico para o médico saber o nome daquele músculo do coração, ou enfim, daquela doença, daquela patologia. E a gente, como leigo na situação, falou ali, tipo, eita, o exemplo. Quando eu fui diagnosticado com a trombose, foi até doutor Carlos, seu colega, eu estava em Recife e tudo. Estava no hospital, passava o médico e não sabia o que é que eu tinha. Perna inchada e tudo assim, muita dor, mas dúvida mais nada. Aí ele veio lá e ele falou. Quando ele falou que eu tava com trombose, minha mãe, tipo, caiu aos prantos. Assim, começou a chorar e caiu no chão e tudo mais. Mãe, mas eu novinho na cama, mas eu não sabia nem o que era. Aí ele perguntou, mas você sabe o que é? E mãe, eu não sabia o que era também. Ela não sabia o que. Achei um nome feio. Trombose e tudo assim, aí tipo, meu filho vai morrer. Só que nem ela sabia o que era. O peso da palavra. O peso da palavra do médico falando assim, tipo, ele tá com trombose. Aí tipo assim, ele tem alguma coisa. Eu acho que o peso foi isso aqui, ele tem alguma coisa. E ela caiu aos prantos, assim, tipo, se desesperou e tal. E um médico ter essa postura de ir na rede social, de falar de um jeito mais leve, né, de um jeito mais dinâmico, ajuda muitas pessoas a... Olha, que curiosidade legal, tipo, compartilhar com... Facilita bastante. Com um parente, compartilhar com um amigo. Olha, a gente tava conversando sobre isso. E ó, tem que ter cuidado agora, viu? Tipo, ó, macho velho. tô com cuidado, ó. Cuida. Né? Isso aqui para acontecer. E é bem interessante, né? Eu quero parabenizar por isso, Sam, porque assim... Eu agradeço. Eu vejo que a cada dia você vem buscando melhorar isso. E também vejo que você, com isso, incentiva outros profissionais a também buscarem estar fazendo. Eu não sei se quando começou, tu tinha vergonha? Minha primeira, eu lembro que eu fiz um curso de imersão e lá dizia, marque a data e vá. Aí eu marquei, menino, Tu foi? dor de barriga, eu fiquei, e eu suava. Ave Maria, eu suava, minha ansiedade, insônia. Eu disse, mas eu vou. Fez uma live na pandemia. Mas eu vou. E fui assim, quebrei o gelo da primeira. Hoje, se eu passar uma semana sem fazer, eu já sinto falta. Todos os dias, se não tem um videozinho lá, eu faço, Juliana, você esqueceu de mim. Diga quem é Juliana. Que a Juliana Quem é faz Juliana? parte do fluxo. A Juliana Nossa parceira. Juju. Juliana, você esqueceu de mim. Porque eu tenho que estar todos os dias com informação diferente para vocês no Instagram. Bacana. Eu gosto muito. Bacana. Muito bom. Então assim, o que é que você gostaria de dizer para sua audiência que chegou aqui assistindo seu episódio? Lhe encontra no Instagram em qual é o teu ID? Doutora Sami Simeão. E qual a mensagem que você quer deixar pro pessoal? Que, assim, tenha inteligência emocional para todos os momentos da sua vida. Você viva hoje, viva o presente, mas viva com leveza. Que seja qualquer, que for o motivo que você esteja, de momentos de desafios, o que for, mas isso aí é só um aprendizado. Depois tudo passa. Tudo passa. Na vida eu tenho uns grandes sábios que eles dizem que cresceram depois de cair várias vezes, porque ali aprenderam. Então nem todo mundo aprende sem errar. Muitas vezes a gente precisa errar para poder crescer, para ter para aprender.
E é isso que você tem que fazer, que seja qual for o seu momento, você é feliz, você é uma pessoa, tem que dar todos os dias, Senhor, gratidão, seja qual for sua religião. Senhor, gratidão, gratidão por acordar, gratidão por esse dia, pela saúde dos meus filhos, pela minha saúde, porque eu escuto, porque eu falo. São, assim, milhares de motivos que você tem para dar gratidão, todos os dias. Senhor, gratidão por essa oportunidade de estar aqui, mostrando um pouco do que eu sei, e tirando algumas dúvidas, por tudo, Senhor, gratidão. Gratidão por minha família, por meu marido, por meus filhos, pela vida, pela Essencial Saúde, pela Rádio Max, tudo, Senhor. Obrigada por tudo. E por todos os desafios. Por tudo. É só isso. Que top. Parabéns, Sam. Muito bom. A gente vai ficando aqui com o episódio 19. Não posso deixar de falar dos nossos apoiadores, tá? Se você chegou até aqui, lembra de seguir o No Fluxo Podcast no Instagram. Tá no YouTube, clica em se inscrever, tá? Ajuda a gente no canal. Deixa um comentário bacana pra Sami. A gente vai fazer questão, Sami, de tiver os comentários, passar pra você alguma dúvida, algum comentário interessante, tá te marcando para que você possa ver também. Mais uma vez, agradecer aos nossos apoiadores, o Quero Delivery. Se não baixou o aplicativo ainda, vai aqui no QR Code da tela. A Manuel vai colocar para você aqui o QR Code, para que você possa baixar o aplicativo e utilizar lá os cupons, os descontos, ver as lojas que vão estar lá na nossa plataforma. Agradecer a Virtex Telecom. Procure a Virtex, entre em contato. Saber um pouquinho da história da Virtex é bem interessante, eu já falo isso aqui. Como é que vocês comentam? Vai, conta. Conta, Manuel, como é que vocês dizem? No episódio anterior, ele dizendo, eu acho que eu já comentei, aí eu com Duda, ele conta essa história em todo episódio. Todo santo episódio ele conta a mesma história. Conhecer a história da Virtex, sinceramente, assim, é bem bacana pra mim e me ajudou muito como empreendedor, porque seu Irã, cara, assim, ele tem uma visão de mundo diferente. A empresa dele é diferente. Não tô falando por a Virtex ser nossa apoiadora aqui no podcast. Eu falo porque eu vivenciei isso muito antes, foi lá no início de 2019, no início da minha jornada, e ele fez questão, Sami, fui visitar ele na Virtex e tudo, tava lá o dono da Virtex, lá em Picos, e ele me recebeu super bem. Isso é raro, tá? Eu falo pra você porque em você ir, eu recebia muita patada, eu iniciando, o pessoal, tipo, parecia que eu tava, tipo, era um bandido. O pessoal, tipo, não, sai da minha loja, sai daqui. Acontecia muito, eu juro pra você, acontecia muito. E assim, fui muito bem recebido lá, pro seu Irã. Ele fez questão, ele me levou em todos os cantos da empresa dele. Ele foi sala por sala, ele sabia o nome de todo mundo. Tipo assim, e eu iniciando, tipo, eu e Fernandinho só. O cara, tipo, olha esse dono. Tipo, ele foi em todas as salas, rodou, mostrou o estacionamento. Foi na outra ala lá, tipo, os funcionários tinham, nesse tempo, acho que já deve estar bem mais do que isso, mas tinha aquelas cadeiras de shopping, de massagem. Os funcionários tinham à disposição, a qualquer horário, para sentar lá e fazer massagem. Sinuca, videogame, área de churrasco. Ah, tem um horário para fazer? Não, se ele estiver estressado, ele pode vir para cá e fazer aquilo. Aí, assim, a gente iniciando a jornada, falar, bicho, isso aqui acontece aqui nessa região. Tipo, eu só tinha visto aqui, tipo, na Google, no Facebook, isso em Picos. Então, assim, eu fiquei abismado. Eu nunca tinha visto aqui na região algo desse estilo. E é uma visão que ele tinha, ele contou a história dele. Acho super bacana. E, tipo, hoje ter a Virtex como parceiro do podcast, eu tive a reunião com a Luane, né? Eu até comentei isso com ela. Eu me sinto realizado. Aí por isso que eles ficam rindo de mim, porque eu sempre falo isso em todos os episódios. Tipo, eu me sinto realizado de hoje ter a Virtex como parceira de um projeto meu. Inclusive, tu reproduziu isso na tua empresa, né? Exatamente. Hoje Dando massagem já? Não tem a cadeirinha ainda. Não tem a cadeirinha ainda, mas a maneira que eu assim, trato os meus funcionários é mais como amigo. Tipo, de sentar, de brincar, de conversar. Tipo, não é uma postura de tipo de cobrança, tipo, porque tem que ser desse jeito, não. Poxa, mas por quê? Me explica por que você não acha que é desse jeito. O que a gente pode melhorar? O que a gente pode trazer? Eu sempre falo assim, né? Traga a solução. Eu sou muito de resolver, sou resolvedor. Então, a maneira com que eu trato a minha empresa hoje, ela tem um quê Virtex, mas assim, um quê seu Irã.
de sei lá, eu me espelho muito e procuro talvez ser uma empresa tão grande como a dele lá. Então é isso, agradecer a Virtex mais uma vez, a Essencial Saúde, né, por estar acreditando também no projeto, de estar aqui com a gente, e a Wilson Pizzas, também ao Luquinhas, ao Jorge, por estarem. A Wilson Pizzas também faz parte da Eu Quero Delivery, então você pode buscar a pizzaria lá no aplicativo e usar o Quero Desconto, os cupons e acesso às promoções da Wilson Pizzas. Então não deixa de comprar a pizza, vai lá na Wilson Pizzas, no aplicativo Quero Delivery. E ficamos por aqui, episódio 19. Duda. Tchau. Duda, Até o... muito obrigado. É o vácuo de Duda aqui, né? Muito obrigado. Duda. Por nada. A Dudinha tá hoje aqui no lugar que é na academia do Renarte. O Renarte, nosso parceiro lá da Sublime. Não pôde vir Eu vou hoje, tomar mas a cadeira dele, Dudinha, tá vacilando. eu imagino que você vai. Tá vacilando. Daqui a uns dias eu tenho quase certeza que o Duda vai fazer um episódio sozinho. Você não tá doido? Com certeza. Eu não sei por que com certeza, porque eu acho que eu vou fazer propósito. Eita, eu não vou poder ir hoje. Você pega Não fogo. tô afim. Eu não vou poder ir hoje. Hoje eu falei pra ele, existe aprende doido, ligeiro. muito doido e Anderson. Eu sou muito desse jeito assim. Ele né? é... Não se surpreende com nada. Não. Eu acredito muito nas pessoas. Sinceramente, eu acredito muito nas pessoas. E sempre quando chega alguém, tipo, é parceiro do aplicativo, um cliente novo, você consegue. Não, você consegue. Você consegue fazer. Não, mas porque eu sei que você consegue, você tem potencial. Vai lá, faça. Não, isso der errado, aí deu errado. E se queimar? Queimou. Não. Ele é assim Eu mesmo. sou da gente. E aí? Faça. Faça acontecer. Se não foi hoje, ó, esse podcast, a ideia surgiu, tem mais de ano, lá no escritório, a gente não tinha a parafernália, o equipamento. Para estar com esse podcast aqui, a gente tem um custo, e é um custo até alto. E nem todo mundo está disposto a pagar por esse custo. Tipo assim, vou fazer acontecer. E é tipo, Renato, eu vou fazer, vamos comigo? Bora, vamos. A gente foi lá e juntou. A gente tem o custo do aluguel do espaço, a gente tem custo de equipe, tem custo de material. E a gente tá no episódio 19. Aí eu tava até brincando com tudo, né? Daqui a pouco eu imagino como é que pode ser o episódio 100. Se Deus quiser. Como é que vai ser lá. Então, ficamos por chegando, aqui. tá chegando. Valeu, tamo junto. Até o E se próximo inscreve episódio. no Fluxo Podcast.